Olá a todos, que a paz do Senhor Jesus alcance a vida de cada um de nós, que possamos verdadeiramente nos dedicar ao ensino do verdadeiro Evangelho que Cristo nos ensinou, que possamos buscar em espírito e verdade a presença de Deus. Vim aqui neste vídeo comunicar a todos vocês que frequentam a Igreja Universal o perigo que todos estão correndo acerca de estar nesses ensinamentos falsos, essas falsas doutrinas, essa teoria de prosperidade a qual eles vêm ensinando, entendeu? Ou seja, eles não estão ensinando a pessoa a ser próspera, estão ensinando as pessoas a serem gananciosas, serem soberbas, entendeu? Porque verdadeiramente, se observarmos o Evangelho de Cristo, Cristo nos ensinou que se alguém tem condição financeira e não ajuda o seu próximo, como pode permanecer nele o amor de Cristo? Como eu já tenho falado nos outros vídeos anteriores, se um dia a pessoa estiver na igreja universal com tipo esse propósito aí de fogueira santa, entendeu? E nesse momento o Senhor Jesus em glória vim buscar a igreja dele, ou seja, nós que nos dedicamos verdadeiramente ao Evangelho de Cristo e não vivemos correndo atrás de prosperidade, porque se a pessoa quer ser próspera, a pessoa tem que investir nela mesma, tem que investir nela. Então, e Deus fala, esforça-te que eu te ajudarei. Se você não se esforçar e investir em você para você ter uma condição financeira abençoada, Deus nada pode fazer. Deus ele não é mágico, entendeu? E nesse momento, quando o Senhor Jesus vier em glória buscar a igreja, muitos vão ficar. Ainda mais se tiver num propósito desse de fogueira santa aí que eles falam lá, esses falsos mestres, essas falsas doutrinas. Vai ficar, porque você vai estar ali pedindo carro, você vai estar ali pedindo isso, pedindo aquilo, e não pedindo para você salvação, vida eterna, entendeu? Porque se tivermos fé e não duvidarmos, ou seja, tudo aquilo que pedimos em oração e se crermos, nós receberemos. Então, não precisa a gente estar pegando um envelope, botar uma certa quantia e querer pensar que tem autonomia para chegar a Deus e falar assim, ó, toma aqui, eu quero X, não. Isso é ridículo. Nós temos que parar com isso, entendeu? O povo de Deus tem que parar com isso. Não tem que viver ansioso acerca de nada. Apenas creem nos ensinamentos de Cristo Jesus. Olha aqui que o apóstolo Paulo, numa das cartas a Timóteo, ou seja, a primeira carta a Timóteo, do capítulo 5, no capítulo 6, do verso 3 em diante. Diz aqui, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ou seja, a sã doutrina. Nós observamos os outros vídeos que eu fiz, que os que iam crendo na palavra de Deus, eles vendiam suas bens, suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam para o povo de acordo com a necessidade de cada um. Entendeu? Então, esse era a sã doutrina, os ensinamentos de Cristo. Entendeu? Esses pastores gananciosos, eles não enxergam isso. Por quê? Porque está escrito aqui. Está aqui, vou ler mais.
esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contenda acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Igual esse bispo aí falando que quando ele botava a mão lá no povo lá, negócio de vício lá, e a pessoa era curada ali, liberta dos vícios, ele falando para as pessoas darem, vender as coisas, ele dizendo assim, quando eu estou fazendo aquilo, vocês me veem como homem de Deus, mas quando eu estou pedindo carro, estou pedindo isso, vocês não me veem como homem de Deus. Claro, vocês não tem que ver como homem de Deus uma pessoa dessa. Por quê? Porque é a fé da pessoa que está curando ela. Está crendo na palavra de Cristo. Simplesmente isso. Então, a gente tem que parar e entender que não é o homem que faz a obra, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E eles usam disso, da fé das pessoas e da palavra, para se enriquecerem como fonte de lucro. Ou seja, não é a piedade, o evangelho não é fonte de lucro, mas eles não querem saber, são gananciosos, estão corrompidos. Então, Paulo nos alerta. Aí Paulo diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, Paulo nos alerta. Mas você está falando aqui que é proibido ser próspero? Não, não é. Mas você não tem que ficar indo para a igreja buscar prosperidade, porque o trabalho da sua mão, se você se esforçar, se você investir em você, como eu falei, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ter um salário melhor. Então é isso, se você fazer um bom investimento, você vai prosperar. Então, mas não se vangloriando, se gabando disso. Porque a não ser que o tesouro de vocês estejam aqui na terra, porque o meu tesouro está no céu. Entendeu? Ou seja, eu busco o reino dos céus em primeiro lugar, porque as outras coisas me serão acrescentadas. Então, eu não tenho que ficar ocioso com nada. Aqui diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ponto. Não é proibido a pessoa ser rica, mas temos que ser humildes. Temos que abençoar o nosso irmão com necessidade. Então, eu espero que possamos seguir o Evangelho de Cristo, nos afastar dessas doutrinas falsas, essas falsas teorias de prosperidade. Então, procurem buscar verdadeiramente a presença de Deus. Não fique, porque se chegar, porque tudo aquilo que a gente pediu em oração,
Deus ele vai dar. E no momento que estiver pedindo casa, carro, Jesus voltar, vai ficar. Não vai ter como você debater. Ah, Deus, não sei o que, eu fiquei. Por quê? Você não queria casa e carro? Então aí. Mas o reino dos céus você não está querendo. A salvação você não está buscando. Então temos que tomar muito cuidado. Temos que ir para a igreja buscar a presença de Deus. Adorar ao Santo dos Santos. Não temos que ficar indo para a igreja buscar nada de coisa material, não. Então, vamos abrir os nossos olhos. Quer ser abençoado ricamente? Abençoe um necessitado. Você que vai fazer um sacrifício na Igreja Universal, né, nesse tal de Fogueira Santa, Deus, ele não se agrada de tais sacrifícios. Como assim não se agrada de tais sacrifícios? Meu Deus do céu, não tô achando que não. Separei tudo aqui. Aqui, ó. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, ajude o seu próximo. Entendeu? Temos que parar de ficar enriquecendo esses falsos líderes, esses falsos mestres, essas falsas doutrinas. Vamos despertar, povo de Deus. Entendeu? E que verdadeiramente possamos buscar a presença de Deus. Que Deus possa abençoar a todos vocês ricamente, em espírito e em verdade, a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Amém.